Olá, eu me chamo Beatriz Fernandes, aluna do terceiro período do curso de Engenharia Ambiental da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Neste vídeo, iremos falar sobre as nomenclaturas do alqueno e dos alquenos. O conteúdo você também pode encontrar no capítulo 3 do livro de Introdução à Química Orgânica, no vídeo do professor Luiz Cláudio Barbosa no YouTube, e as regras são de acordo com a IUPAC. Então vamos lá? Os alquenos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados que apresentam uma ou mais ligações duplas de carbono. São conhecidas também como alcenos e olefinas. Os alquenos possuem uma fórmula geral, sendo eles para acíclicos, ou seja, os compostos de cadeia aberta, como CnH2n, para os alquenos cíclicos, ou seja, compostos de formação de cadeia em anéis, com a fórmula geral CnH2n-2. Segue alguns exemplos de alquenos acíclicos e exemplos de alquenos cíclicos, conforme as fórmulas. Vamos para as regras de nomenclatura? Segue então conforme ao IUPAC. Para nomenclaturas de alquenos acíclicos, os nomes são formados a partir dos alquenos correspondentes, trocando a terminação "-ano" por "-eno", uma ligação dupla, adieno, duas ligações duplas e atrieno, três ligações duplas. Regra da posição, onde o número que indicam as posições das ligações duplas são colocadas antes do sufixo eno, dieno e trieno. De acordo com o exemplo, os números devem ser indicados antes do sufixo, como no primeiro aí, prop 1, eno, que possui três átomos de carbono e uma ligação dupla no primeiro carbono. E aí, assim sucessivamente aí. Uma outra regra bastante importante é a numeração da cadeia carbônica, que deve ser feita a partir da extremidade, que proporciona menor sequência de números para as ligações duplas, garantindo que elas recebam os menores números possíveis. Conforme o exemplo seguinte: octa, 1,4,6 trieno, que são 8 átomos de carbono com ligações duplas no carbono 1, 4 e 6, que são os menores números aí possíveis, conforme o exemplo até de baixo aí, né? Porque ficou uma numeração maior, 2, 4 e 7. E ele é um trieno por ter três ligações duplas. Quanto aos alquenos cíclicos, as regras de numeração incorporam o prefixo ciclo, seguindo do sufixo eno, dieno e trieno. Conforme os exemplos, ciclopenteno, ciclohexeno. Há outra observação. Quando há apenas uma ligação dupla, o indicador na posição 1 não é colocado, ou seja, ele é deixado de fora da nomenclatura.
Quando há ramificações ou substituições, os grupos substituintes são nomeados de acordo com as convenções. Como no exemplo, 4-cloro, cicloeteno, onde existe um átomo de cloro entre os carbonos 4 e 5. Agora vamos fazer um resumo sobre essas regras. Número 1. Terminação eno para uma ligação dupla, dieno para duas ligações duplas, trieno para três ligações duplas. Número 2. Cadeia principal. Maior cadeia contínua, independente de haver ligações duplas ou não. Número 3. Quando houver duas cadeias com mesmo número de carbono, a principal será aquela com maior número de ligação dupla ou insaturações. Número 4. Se as cadeias possuírem o mesmo número de insaturação, mesmo comprimento, a escolha da cadeia principal será feita com base em menores números de localizadores para ligações duplas. E a número 5, cadeias com mesmo tamanho, o critério será baseado com menores números de localizadores para os seus substituintes. Alquenos univalentes. Vamos às regras agora para os alquenos univalentes. Quando um hidrogênio é removido do átomo de carbono da extremidade da cadeia, a terminação recebe o nome de enil ou enila, substituindo o eno. De acordo com o exemplo, CH2 dupla CH, etenil ou etenila. Esse CH2 dupla CH, ele seria um eteno, mas como foi removido aí um átomo de hidrogênio, ficou denominado esse nome de etenil ou etenila. Lembrando que o sufixo nila não existe no inglês, somente no português. Conforme a posição, as das ligações duplas devem começar a partir do carbono que possui valência livre. Veja um exemplo aí. Buto 2, N1 e o ou ila, que são 4 átomos de carbono que possuem no primeiro número de carbono com valência livre. Ligação dupla no carbono 2, devido a estar entre o 2 e o 3, e o 2 ser o menor número. Ou seja, a terminação enil, ela é separada pelo número de carbono que foi removido do hidrogênio. Aí uma curiosidade, onde se usa but ou buta. Usa-se o buta para quando tem mais de duas ligações duplas, ou seja, no caso do dienila, trienila e o but, no caso de ter uma ligação, que é o eno.
Grupos bivalentes. Os grupos são grupos com duas valências livres, com ligações simples, sufixo enodieil, com indicação da posição do carbono, que tem valência livre. Segue o exemplo. O alqueno parental é o propeno, que são 3 átomos de carbono com uma ligação dupla. Então, para acrescentar antes do eno, o número de carbono de ligação dupla antes do diil tem que indicar o número de carbono que tem valência livre, ficando assim prop 1, eno 1,3 diil ou diila. Um exemplo, como o CH2 duplo, que fica como metilideno, formando metilideno, né? De acordo com a regra. CH3, CH dupla, etilideno. E agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre os alquenos, de regras e critérios para os univalentes e os bivalentes para as questões mais complexas. Na ordem indicada aí, conforme a regra. Primeiro, sempre pela cadeia mais longa. Ela deve ser escolhida, né? Por ser a cadeia mais longa. Número 2, a prioridade pelo maior número de ligações múltiplas. Número 3, a numeração menor para valência livre. Número 4, número menor para ligação múltipla. Número 5, maior número de substituintes, ou seja, como exemplo aquele lá do cloro, do bromo. Número 6, a numeração deve ser menor possível para os substituintes. E a número 7, numeração menor para os substituintes citados em ordem alfanuméricas. E aí segue alguns exemplos dos complexos, né? Butan 2, ilideno, metilpropilideno. São preferidos pelo fato que possuem a maior cadeia. E o último exemplo aí é o 4-etil-hexa-1,4-dien-3-il, também pela maior cadeia. E assim ficamos com a nomenclatura dos alquenos. Obrigada. Bom, meu nome é Paulo Henrique Bibiano, eu sou da turma de Engenharia Ambiental 2. Eu vou estar aqui apresentando, né, a parte de alquinos e alcinos, né, que são a mesma nomenclatura, né, na verdade, é a mesma coisa, porém são nomes utilizados em literaturas diferentes.
E eu gostaria de recordar uma certa parte, porque para dar entendimento a alquinos, a gente tem que saber tanto alcanos quanto alcenos, porque a maioria das regras, elas procedem, tipo, por exemplo, a parte da cadeia principal ser a maior, enfim, as regras, né, elas continuam, porém são acrescentados alguns detalhes, né, então é uma parte mais complicada, porém tem que saber, se você souber, né, as outras matérias, vai ser mais tranquilo. Então, eu gostaria de relembrar, né, o que são hidrocarbonetos, que grupos de, são grupos, né, de substâncias orgânicas que possuem apenas carbono e hidrogênio, né, presentes nessas moléculas, tá? E, como a gente sabe, né, da parte de alcanos, né, são, são só, tipo, como que eu posso dizer? São hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, né? Aberta que eu falo, são acíclicas e são saturadas, só tem ligações simples. É, al- Aí vai para a parte de alcanos, né? Alcanos não, de alcenos, e já tem essa diferença, né? Que é já insaturada, né? Que são ligações duplas, não são uma ligação simples. E em alquinos a gente tem as três, né? Então por isso que é muito bom relembrar essa parte. Então, vamos começar, né? Só colocar aqui ó, a caneta, né, o laser. Bom, o que são os alquínios? Como eu disse, né, são hidrocarbonetos que contêm uma ou mais ligações tríplices, que são três ligações entre os carbonos, entre dois átomos de carbono. Acabei de falar, né? São representados por essas três linhas aqui do meio, tá? Em publicações mais antigas, esses compostos eram chamados de acetilênicos. É um termo que já não é mais reconhecido pela IUPAC. A IUPAC é o órgão, né, que institula essas leis de regras de nomenclatura, tipo, o que é certo, o que é diferente. Muitas vezes nessa aula, e a partir de agora, ou antes vocês viram, né, o termo NIP, e NIP significa, o que é? Nomenclatura IUPAC preferida, tá? Que é o IUPAC que coloca essas regras, né, de nomenclatura e tudo mais. E hoje são simplesmente chamados de alquinos, de acordo com a nomenclatura atual. Normalmente, geralmente, atualmente, vocês não vão ver tanto o nome chamado alquinos, vocês vão ver alcinos, né? Alcanos, alcenos e alcinos. Vai ser essa diferença. Quando vocês procurarem, vai aparecer isso, na verdade. Uma fórmula geral dos alquinos, né? Ela é semelhante, na verdade, é a mesma. A fórmula geral dos alquinos acíclicos, ela é a mesma dos alquenos cíclicos, tá? Se vocês repararem, voltarem um pouco o vídeo, né? Vocês vão estar percebendo isso. E né, aqui, né? CnH, 2Ns menos 2. Normalmente, né, como é um hidrocarboneto, a gente sabe que vai ter uma cadeia carbônica central, né? A cadeia principal, digamos assim. E muitos lugares não representam, muitos lugares vocês vão ver, muitos desenhos e tudo mais, vocês vão ver que não tem a representação dos hidrogênios. Escrevem talvez só linhas ou só os carbonos, porque de fato o hidrogênio está ali para completar o octeto, né? Então a gente acaba em muitas questões tendo que adivinhar quantos hidrogênios que tem. Por isso que existe, né, essas fórmulas para a gente perceber. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu coloquei, só tem quatro carbonos. Como que a gente vai saber quantos hidrogênios tem? A gente aplica nessa fórmula. Se N, né, é igual a 4, vai fazer 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Então tem 6 carbonos. Fazendo uma outra, por exemplo, se tivesse 6 carbonos aqui, né? Seria 6 vezes 2, 12, menos 2, 10. Então teria 6 carbonos, 10 hidrogênios, tá? É, Agora falando também do ácido tarírico, isso, que é muito importante, né, para a nossa literatura atual, também para essa matéria, que foi um composto natural dotado de ligação tríplice, né, ligação tripla,
E foi um dos primeiros a ser encontrado. Foi encontrado em 1892. Encontrado como é um composto natural, né? Então, foi encontrado nessa planta aqui, ó. E ela é da América do Sul, né? No norte do Brasil. E nas Guianas, tá? O nome dela, né? É Octadex 6 em oico, né? Que tem esse grupo aqui, ó, esse, como pode dizer? Esse grupo de substituintes, perdão, esse grupo de substituintes aqui, tá? Onde vai ser começada a enumeração a partir deles, né? Começa do álcool, né? Tem o oxigênio aqui também. Começa deles e daqui já vai contando, por exemplo, a ligação tripla tá no 6, então um, 2, 3, 4, 5, 6. Começou daqui, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6. A ligação tripla no 6. E são 8 carbonos nessa cadeia total, tá? Tirando essa parte aqui do álcool, tá? Curiosidade. Dentro da família dos alquinos, o acetileno, também conhecido como etino, é o membro mais simples apresentando uma molécula linear. Então, é uma molécula em 180 graus. Como você viu, né, em outras representações e tudo mais, as moléculas fazem meio que como pode dizer? Elas vão meio que em zigue-zague, tipo uma montanhazinha. Já o etino, não, ele é reto. Ele tem uma ligação tríplice no meio, e isso faz com que a geometria molecular dele seja reta, seja linear. Enfim, ele é o alquino de maior importância econômica, sendo amplamente utilizado em processo de soldagem devido à grande quantidade de energia liberada durante sua combustão. Eu trouxe aqui, ó, para mostrar, né, a, a estrutura dele é linear, né, essa estrutura aqui, esse é um acetileno, né, e ele é reto, é 180 graus, então a gente considera uma estrutura linear. E aqui eu trouxe uma combustão dele, tá? Esse acetileno, juntado, né, com 2,5 mol de oxigênio, ele forma 2, 2CO2, né, mais uma molécula de água. E para cada mol de acetileno, né, queimado, ele libera essa quantidade de energia, né, que é 1.368 kJ de energia liberada. Então, ele gera bastante energia com pouca coisa, digamos assim. Então, é um composto que é muito importante na nossa economia, tá? Que é usada como matéria-prima, né? Como diz aqui embaixo, na síntese de diversos compostos, como ácido acético, também de outros compostos insaturados empregados na fabricação de plástico e borracha sintética. Então, são coisas que a gente, né, acaba estudando e nem percebe a importância por trás disso. Depois, talvez, eu vou apresentar uma curiosidade também, né? Deixa eu ver o próximo. Como a gente já está nessa parte de curiosidade, eu vou falar uma coisa que eu não vejo muito falando sobre por aí, né? Mas eu não sei se vocês conhecem, né? A questão de gordura insaturada e saturada. Tem muita e total, como eu posso dizer, relação com essa matéria de alcanos, alcenos e alcinos. Que a gordura insaturada que existe, né, nos vegetais é uma gordura líquida, né, em temperatura ambiente. O que eu estou querendo dizer com isso de gordura líquida? Possui ligação dupla de carbono, tá? E ajuda a reduzir colesterol ruim e a pressão arterial, né? Essa é a gordura insaturada. Agora, a gordura saturada, ela é encontrada em produtos de origem animal, só que em temperatura ambiente, ela apresenta estado sólido. O que eu quero dizer com isso novamente? É que cada átomo de carbono ele tem uma ligação simples um com o outro. Então, enfim, essa gordura saturada, ela aumenta o colesterol ruim e ele se deposita nas artérias, né, elevando o nível de problemas de coração, né, como a gente escuta muitas vezes por aí, né, a pessoa estava com a artéria entupida, veia entupida, morreu disso.
Então, tem muita relação com isso, tá? E então, acaba que aqui, ó, quando a gente vê aqui entre esse C e esse H, é uma saturação, né? Só tem uma ligação simples. Agora, já que no meio carbono com carbono, três ligações, é uma ligação insaturada, tá bom? É, tem também algumas questões aí de ligação sigma, ligação pi, que a gente vai tratando, eu vou mostrando para vocês de pouco em pouco, tá bom? Então, vamos lá para os não ramificados, igual eu falei ali do íno, né? Os nomes dos alquinos não ramificados ou lineares, tá? São formados com as terminações ino para as ligações para uma ligação tríplice, adino para duas ligações triplas, atriino para três ligações triplas e assim por diante, tá? Uma coisa que eu gostaria de que vocês reparassem, né, que nos alcanos a terminação alcano ela tem o ano no final e ela é usada. Os alquenos, a finalização dele é eno e ela é usada. Os alquinos é ino. Então, para você ter uma identificação, né, mais precisa dos átomos, né, de você viu a nomenclatura e para você saber se tem ligação tripla entre os carbonos, dupla ou questão, sempre reparem, a gente sempre tem que reparar o final e lembrar dessa questão e dos nomes, né, dessa regrinha dos nomes. Eno, ano, ino, entendeu? Sempre lembrem disso aí, tá? Os não ramificados, né? Agora exemplos deles, tá? Aqui temos três carbonos. Quando tem três carbonos, o nome é prop, tá? A ligação, ela tá no primeiro, né? A ligação tríplice, ela tá no primeiro carbono. Então vai ser prop um ino. Ino porque só tem uma ligação tripla, tá? Por que que a gente não começa a numerar daqui, né? De um, dois, três. A ligação estaria no segundo carbono. Por conta das regras anteriores que a gente viu nos alquenos também, de nomenclatura. De que a gente sempre dá preferência para posição, como que eu falo, pro localizador com um menor número, tá? Então não seria prop 2 hino se a gente tem a oportunidade de colocar prop 1 hino, tá? Aqui a mesma situação, tá? Temos 6 carbono, então hexa, por exemplo. Por que que a gente não começa daqui e vem vindo? Porque ficaria hex 2,5 dino. Só que aí, se a gente começa daqui, fica 1,4 dino, tá? Então fica hexa 1,4 dino. Aqui é a mesma situação, como eu disse, porém aqui a gente poderia sim começar desse lado não mudaria, porque ele está no meio, certo? Vindo daqui, ficaria, como tem quatro carbonos, but 2 ino, tá? Que tem uma ligação tríplice só. Só que, o que que acontece? Vindo daqui, mesma situação, ficaria no 2 também. Voltando aqui, uma coisa que eu gostaria de mostrar, tá? Que eu gostaria de especificar para vocês é que sempre que tiver mais de dois carbonos, mais de duas ligações tríplices, na verdade, perdão pelo erro, não vai ser adino junto aqui no final, vai ser a localização dos carbonos, tá? A localização das ligações tríplices, dino. Se fosse 3, a localização das três ligações tríplices, triino, tá? A gente vai ver isso com mais precisão, mais daqui a pouco. Em questão de numeração, né? A numeração da cadeia é indicada pela extremidade que proporciona a menor sequência de números para as ligações tríplices, tá? É o que eu acabei de citar aqui para vocês, né? Por que que a gente não vem, por exemplo, daqui para cá, tá? Porque a ligação tríplice, ela ficaria no 5, no 5? Não, ela ficaria no 3 e ficaria no 6. Agora, vindo daqui para lá, eu ficaria no 1 e 4. Aí eu quero que vocês visualizem na sua cabeça uma coisa, um macetezinho.
Quando vocês vêm, ó, olhando onde estão as insaturações, onde estão as ligações duplas ou triplas, você conta, ó, uma, quatro, certo? Vindo daqui para aqui, 3, 6. 1,4 é menor. 1,4 é menor, certo? Então, a gente usa a nomenclatura dessa forma. Vai ter modificações daqui para frente, né? Vai ter algumas modificações ou outras regras adicionais, porém, continua na mesma lógica. Eu já estou apresentando para vocês alguns detalhes para quando a gente for entrar nessas questões, ser um pouco mais fácil de lembrar, né? De especificar. Agora, a nomeação, né? A gente estava vendo numeração, agora vamos ver a nomeação. Quando o hidrocarboneto possui tanto ligação duplas quanto tríplices, seu nome será derivado do alcano correspondente, substituindo a terminação "-ano" por "-enino", "-adienino", "-atrienino", e assim por diante. O que está dizendo aqui, né? Se na sua, vamos voltar aqui, mostrar para vocês, exemplificar. Se nessa cadeia tivesse uma ligação dupla aqui, né, tivesse uma ligação dupla junto com a ligação tripla, porque dentro de alquinos, alcinos, enfim, a gente vai ver essa questão de ligações tripla junto com ligação dupla, junto com ligação simples, só que a ligação simples a gente não coloca diretamente na nomenclatura, porque é como na nomenclatura se não interessasse tanto. Na nomenclatura, o que interessa para a gente lembrem dessa dica, pra gente, o que interessa primeiramente é a dupla e depois a tripla, tá? Então, isso que a gente vê, ó, uma ligação simples, anino, tá? Enino. Por que enino? Lembra que em alquenos era eno, mas aqui em alquino é ino, mas tem uma ligação dupla e uma tripla, tá? Então, en de ligação dupla, ino de ligação tripla. E assim por diante. Adienino, atrienino, entendeu? E assim por diante. A numeração é realizada de forma a garantir a menor sequência de números para para as insaturações, igual eu expliquei anteriormente. Agora a gente vai ver, né? É o mesmo desenho, né? Só que o nome correto e incorreto. Vamos começar pelo incorreto, né? Aqui, a gente contando daqui para lá, né? Nessa direção, da esquerda para a direita, como que ficaria as insaturações? Não vamos observar se é dupla, se é tripla, não vamos observar isso nesse momento. Vamos ver. A insaturação, as ligações, né, dupla ou tripla, estariam no 2, 4 e 7. Está representado aqui embaixo, 2, 4, 7. Agora vamos voltar para essa. Vamos voltar para essa. As insaturações estão na onde? 1, 4 e 6. Já ganhou. Numerações menores. Independente se aqui, né, fosse, é, por exemplo, um 8 e aqui fosse um 6, essa aqui seria preferida, pelo fato de que, vamos observar, 1, 2, acabou. Já não precisa a gente olhar o resto, entendeu? Se aqui é 1, aqui é 2, não interessa esses outros dois. Essa aqui seria a correta. Aqui poderia estar 2, 3 e 5. Aqui está 1 no início. 1 com 2, acabou. Não tem uma discussão. Essa é a certa, certo? Os outros pontos que a gente pode ver aqui, né? Como foi formado, né? Esse nome é 8 carbonos, octa. A ligação dupla, a gente representa a primeira do que a tripla, né? A questão, a lei alfanumérica, tá? Dupla vem primeiro que tripla. Então, onde estão as ligações duplas, né? Seguindo o caminho, né? 8 carbonos, octa, 4, 6. Quando tem duas ligações duplas, qual que é o nome? Adieno, certo? Então, octa, 4, 6, dien, 1, que é a localização da ligação tripla, ino, tá? E assim por diante. Aqui será a mesma a gente segue a mesma noção, só que em uma direção que está de veras errado, né?
Bom, nomeação. Vai continuar. Quando as ligações duplas e tríplices estiverem em posição semelhantes na cadeia carbônica, a numeração será feita de modo que o menor número seja atribuído à ligação dupla. É o que eu expliquei. Falei que a dupla, ela vem primeiro, né? Então, aqui nesse caso, a gente não vai olhar pela dupla, tá? A gente olhou essa questão da numeração, igual foi dito aqui, a numeração é realizada de forma a garantir a menor sequência de números para as insaturações. A gente olhou as insaturações, foi por base nela. Agora, nessa parte, vamos observar, ó, se a gente vir daqui, 2, insaturação na segunda, insaturação na sexta. Vindo da outra direção, insaturação na segunda, insaturação também na sexta. Então ficou a mesma coisa, 2, 6. Como que a gente vai olhar qual que é o critério de desempate que a gente vai usar aqui? A ligação dupla, ela tem prioridade em cima da ligação tripla. Então a gente vai ter que, então a gente vendo aqui, né, a ligação dupla, se a gente vier daqui nessa direção, né, da direita para a esquerda, o que que a gente viria? A ligação dupla, a ligação tríplice no segundo carbono e a ligação dupla no sexto carbono. Agora, olhando a parte de cima, né, indo para a direita, a ligação dupla fica em 2, a ligação tríplice em 6. A ligação dupla ela tem prioridade, então a gente usa ela como empate, como forma de desempate. Então, octa 2 em 6 íon, né? 8 carbonos, então octa, a ligação dupla está em 2. N de uma ligação dupla, 6, que a ligação tríplice está no carbono 6, igual estamos vendo aqui. Íon, né, de ligação tripla, tá? Acho que eu falei ligação dupla aqui, mas é tripla, tá? Perdão se eu errei. Então isso aqui já está errado, que a gente já vê que é um nome semelhante, porém a ligação dupla tem 6 e a ligação é, tripla tem 2. E a ligação, né, sexta, a ligação dupla, na verdade, ela tem privilégio sobre a ligação tripla, tá bom? Vamos manter isso na cabeça. Alquenos, né? Resumo de nomenclatura. Igual vocês viram em alquenos o resumo, eu coloquei aqui também um resumo de alquenos, tá? Alcinos, enfim. Os critérios para escolher a cadeia principal são semelhantes aos usados para os alquenos. A cadeia principal será a maior, independentemente de conter ou não ligações duplas ou tríplices. Tal cadeia tem saturação, a outra não tem, sei lá, tal cadeia tem saturação, beleza, tem ligação duplas e tríplice, só que nela tem 5 carbonos. E na outra não tem ligação, não tem saturação, tá toda saturada, tá toda ligação simples, tranquilinha, só que ela tem 18 carbonos. A de 18 carbonos é a maior cadeia carbônica, ela vai ser a preferente, independentemente se tem ou não insaturação, tá? Se houver duas cadeias com o mesmo número de átomos de carbonos, a principal será aquela com o maior número de insaturações. Então, a cadeia carbônica tem o mesmo tamanho. As duas, quando é ramificada, tá? Eu tô dizendo. Que aí você, enfim, a gente vai ver. Mas ela tem o mesmo tamanho, tem né, a mesma quantidade. Pelos dois caminhos, a gente tem a mesma quantidade de carbonos. O que a gente vai olhar? Qual que tem mais saturação? Aí sim, tá? Caso o 1 e 2 estejam empatados. Caso a cadeia tenha o mesmo número de insaturações e o mesmo tamanho, a cadeia principal será a que tiver os menores números de localização para as insaturações, tá? Isso a gente já viu várias vezes, eu acabei de repetir várias e várias vezes, martelando essa tecla, e vocês vão ver mais para frente também. 4. Se duas cadeias tiverem o mesmo tamanho e o mesmo localizadores, para as insaturações, o desempate será feito considerando os menores localizadores para as ligações duplas. Então, mesmo a alquinos, eles são representados por ligações triplas. As ligações duplas dentro dessas cadeias têm
preferência, tá? 2 tem preferência sobre o 3, lembre disso. 5. Seguindo os critérios anteriores, deve-se escolher a cadeia com maior número de substituintes, de qualquer tipo, tá? Atribuindo a menor numeração possível para as substituintes, tá? 6. Em caso de empate, na posição dos substituintes, deve-se priorizar os substituintes mencionados primeiro, em ordem alfanumérica. Bom? Então vamos vendo aqui exemplos, a gente vai exemplificando, vai vendo melhor, vai entendendo na prática. Fica muito mais fácil, tá? Se a gente for nesta direção para lá, vai ter uma ligação tríplice no primeiro carbono, tá? E um grupo, né? Substituinte, um grupo metil no 3, tá certo? Vindo daqui, a insaturação, né? Ela vai estar no carbono 4 e o substituinte ainda vai estar, né? O grupo metil ainda vai estar no carbono 3. Beleza. Qual que a gente vai dar prioridade, né? A gente vai dar prioridade para a ligação, para onde está a primeira insaturação, que ela vem antes de a gente querer olhar substituintes. Vou mostrar aqui para vocês novamente. A questão dos substituintes é a questão 5. Agora, as questões da insaturação é a 3. Então, a gente vai olhar ela antes, tá? 3-metil, pente, 1-ino. Aqui, ó. O substituinte, né? Que é o grupo metil, ela está no carbono 3, que é o grupo metil. Então, 3-metil, pente de 5 carbonos, 1-ino, porque a ligação tríplice está no 1. Aqui, né? Seria a gente olhando, vindo da esquerda para a direita, que está errado. Seria 3-metil-pente, 4-ino, né? A gente vê que continua quase a mesma coisa, muda a numeração, né, da onde está, em qual carbono está a ligação tríplice. Então, como aqui, né, a menor localização, tá, é dessa nomenclatura, essa nomenclatura é a certa, é o NIP, né, a nomenclatura e o PAC preferida. Maior cadeia e menor numeração para as insaturações, tá? A gente poderia também pegar aqui, ó, 1, 2, 3 e subir, ou 1, 2, 3 e subir, né? Só que ficaria 4 carbonos, e aí, vindo nessa cadeia principal, a gente tem 5, então a gente considera ela como uma, um substituinte, tá? Se fosse o caso, ficaria. Como que ficaria? Deixa eu ver. 1, 2, 3, tá? Então ficaria 3-etil, 3-etil, não me lembro o nome quando é 4 carbonos, 3-etil, 4 carbonos, 1-ino, tá? E ficaria errado, porque a cadeia carbônica principal, a maior cadeia carbônica, é essa aqui. É essa aqui, então tem para que subir aqui para cima, tá? Vamos dar continuidade. Agora vamos olhar os ramificados. Essa aqui também é uma ramificação, tá? Tem um grupo substituinte, então é uma cadeia ramificada. Aqui, ramificados, tá? São nomeados de forma análoga aos alquenos, tá? Então, aqui a gente tem um grupo metil, aqui um etil, certo? Por que que a gente não vem daqui, né? Ou daqui para lá? Vamos ver. Vamos começar daqui, ó. Daqui para lá, né? Da direita para a esquerda. Vamos, uma regrinha das insaturações, tá? Onde a gente tem saturação? 1, 1, 6, 9, 12. 1, 6, 9, 12. Decora aí. 1, 6, 9, 12. Já tá até aqui embaixo. 1, 6, 9, 12. Vamos olhar só para isso aqui. Agora vindo daqui para lá. 1, 4, 7, 12. Temos uma diferença. Eu nem vou analisar o resto da cadeia. Vamos olhar só para isso aqui. Essa regrinha que eu coloquei. 1, 6, 9, 12. Onde estão as insaturações.
1, 4, 7, 12. 1, 4, 1, 6. Aqui já ganhou. Essa aqui a gente já sabe que é a certa. A gente nem olhou o resto da cadeia. A gente já sabe que é a certa só por essa regrinha das insaturações. É a principal, entende? Então a gente já. É a regra principal, é a menor regra que a gente tem. Porque daqui para lá, daqui para lá ou daqui para lá é a mesma quantidade de carbonos. Mas a localização das insaturações não são as mesmas. Então aqui já acabou. Essa aqui já é a preferida, tá? Mas vamos dar uma analisada ainda, tá? Se a gente fosse daqui para lá, né, que é a correta até agora, o grupo metil estaria no 9 e o grupo etil estaria no 10. Aqui, como a gente coloca? Ah, mas aqui o localizador do metil é menor que o do etil. Por que a gente não coloca o metil em primeiro lugar aqui na nomenclatura? Porque o etil tem preferência, como que chama? Ele tem preferência alfabética. Isso, lembrei o nome. Fugiu da cabeça. Ele tem preferência alfabética, ordem alfabética também é aplicado aqui, tá? Por exemplo, E, M, qual vem primeiro? O E. Então ele é representado primeiro. Então, 10 etil, que o grupo etil está no 10º carbono. 9 metil, o grupo metil está no 9º carbono. Trideca, né? 13 carbonos. 1, 4, 7, 12, que são onde estão as ligações tríplices. Triino. Por que triino? Porque tem 3 ou mais ligações triplas, que é o nosso caso. Tem 4 ligações triplas. Então, é triino, tá? E a gente está vendo isso. Bom, as outras ramificadas, né? A gente vê aqui esse caso, que seria, igual eu vou mostrar para vocês, que independente se isso aqui fosse o substituinte ou isso aqui fosse o substituinte, não mudaria, tá? Porque, vamos olhar, esse aqui for o substituinte, tá? Daqui, não, se a gente fosse, esse aqui substituinte, a gente vai começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7 é onde estão as insaturações, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então a gente já tem um 2 em 5 preferencial sobre um 2, 1, 2, 3, 4. Entre 2 e 4, o 2 é preferencial. Então a gente inicia daqui, tá? Então, 1, 2, ligação tríplice no segundo, ligação tríplice, ligação dupla, na verdade, no quinto, né? E são 9 carbonos, tá? Se você viesse para cá, seria 9. Se viesse para cá, 9. Então não muda a nossa resposta. A ligação metil, ela está no 8º carbono. Então, 8 metil, non de 9 carbonos, tá na cadeia principal. 5 N, né? Ligação dupla no 5, no carbono 5. 2 ino, ligação tríplice no carbono 2. É uma ligação tríplice só, ino. É uma ligação dupla só, eno, tá? Vindo para essa aqui, essa. Vamos para essa aqui, na verdade. Essa aqui é a mesma cadeia carbônica, só muda aqui, né? Tem mais uma ramificação aqui. Mesmas regras, mesma situação, continua, tá? A prioridade é a mesma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, tá? Tem uma substituinte no 7. Por que a gente não coloca esse substituinte primeiro que o metil? Porque, ó, metil, metili, tá? Por exemplo, a gente aqui, a gente sabe que o non está representando os 9 carbonos da cadeia principal. Aqui é a mesma situação, é o non. Então, esse aqui é o grupo, é o nome do grupo substituinte que está aqui, metilideno. Em questões alfabéticas, metil vem primeiro que metilideno, porque depois do i não tem nada. Depois do i, depois do L, aqui não tem nada. Depois do L, aqui tem o i. Então, metil vem primeiro, tá? Então, a gente começa numerando por ele.
Então, 8-metil, 7-metilideno, non, 5-en-2-ino, tá? Por que aqui mudou? Vocês sabem me responder? Bom, se não souberem, eu já venho logo dizendo. Como a gente sabe, igual a gente está falando, cadeia principal de carbono e tudo mais, e quanto mais principal ela for, quanto mais importante e privilegiada a cadeia for, mais pro final o nome vai estar, tá bom? Então a cadeia principal, por exemplo, os substituintes vem antes da cadeia principal. Aqui, essa ligação, esse substituinte aqui, esse grupo álcool, ele é mais privilegiado do que os hidrocarbonetos, tá? Então a gente, independente, né, é, da onde está a ligação tríplice, a ligação dupla, a gente vai começar por esse grupo que está aqui. Esse grupo álcool, ele vai puxar nossa numeração para iniciar de um carbono que deixa ele esse grupo na menor posição possível, tá? Então a gente vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente começasse daqui para lá, da direita para a esquerda, o grupo álcool ficaria no carbono 9. E ele não pode ficar, digamos assim, no maior carbono. A gente tem que iniciar a nomenclatura de uma forma que deixe ele no menor carbono possível, tá? Por que não começa daqui? Ele tem que ficar no menor carbono possível. Daqui para aqui ele ficaria no segundo, certo? Então, ó, começando dessa forma, 2-metil, né? Tem um grupo metil no segundo carbono, non de 9 carbonos na cadeia principal, 4-en, 7-in, 1-ol. Por que que a gente coloca essa nomenclatura, né, do álcool no final? Porque ele é mais privilegiado, igual eu falei. Mais privilegiado vai para o final, tá? Falo na escrita do nome, tá bom? Ele é prioridade. Nesse caso aqui, o que que mudou aqui também? Por que começou daqui? Porque aqui é a mesma questão. Só que aqui a gente tem um grupo da carbonila, né, com acetona. Aqui a gente tem um grupo carbonila álcool e aqui a gente tem um grupo carbonila cetona, tá? O que que acontece? Qual que é a regra aqui? A gente tem que deixar ele no com o menor localizador possível, tá bom? Ele tem prioridade. Só que não tem como a gente começar por ele. Ele tem que ficar no menor carbono possível. Igual aqui, a gente tentou deixar no menor carbono possível. A gente conseguiu começar dele. Aqui não, a gente não vai conseguir começar dele. A gente vem 1, 2, 3, tá? Se a gente fosse começar ao contrário, daqui para lá, ele ficaria em qual carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e 3, o 3 é menor, tá? Então, a gente vem, ó, 2-metil, né? Metil no segundo carbono, non, 4-en, 7-in, 3-ona, que é a nomenclatura desse grupo cetona, tá? Agora, outros exemplos, né, de ramificadas, igual eu disse, que a gente vai fazer bastante exemplo mesmo, tá? O que que acontece aqui? A gente tem um grupo, né? A gente tem a ramificação, né? 2, 4, 6, 8. Olhando essa segmenta, né? Porque, ó, 2, 6, não. É isso. Começando daqui para lá, 2, 4, 6, 8, tá? Daqui para lá, 2, 4, 6, 8. Mesmos localizadores, certo? As insaturações estão na mesma localização. O que que vai diferenciar? O que que vai mudar, né, no nosso caso? A gente vai dar prioridade para ligação dupla. Então, a gente vai escolher onde a ligação dupla está em menor, tá? No menor localizador. Bota aqui. Aí vai ficar DEC de 10, né? DEC 2-eno, 4, 6, 8, triino. Tá ali, três ligações tríplices. Aqui é o caso do
éster, tá? Esse grupo aqui é um grupo éster, tá bom? Então a gente vai ter que dar prioridade para ele. A gente vai começar dele, tá? Então, ó, 1, 2. A gente vai ter que dar prioridade e a gente não vai poder começar daqui. A gente vai ter que dar prioridade de começar de onde o substituinte, né? Onde esse grupo éster está no menor carbono possível. Então a gente já começa daqui, tá? Aí fica dec 2-eno, 4, 6, 8, triino, ato de metila, tá? Como eu disse, grupo mais privilegiado, o nome vem por último. Agora alquenos monovalentes, tá? Que é a mesma coisa de univalentes. Quando um hidrogênio é removido de um dos átomos de carbono da extremidade da cadeia de um alquino, a terminação "ino" é substituída por "inil" ou "inila" para formar o nome dos grupos monovalentes. Isso ocorre porque a remoção de um hidrogênio resulta em um grupo que pode se ligar a outros átomos ou grupos, tornando-se monovalentes, tá? Então, aqui no caso, ele tem uma valência simples, tá? E como eu disse anteriormente aqui, em vez de representar como ino, ele vira inil, igual no caso dos alquenos, né? Que é, ino virava enil, adieno, adinil, né? E aqui nesse caso a mesma coisa. Inil ino vira inil, dieno vira dienil, trieno vira trienil, tá? Então aqui a gente tem um grupo et, né? Dois carbonos, et, in, né? Que tem uma ligação tríplice aqui no primeiro carbono, il, tá? E esse é o certo. A gente vai ver que a gente vai começar sempre a contagem do carbono que está ali com a valência, tá? Então, aqui a mesma situação. Se essa ligação tríplice estivesse aqui, a gente ia começar a contar daqui? Não, a gente ia começar a contar daqui, porque a valência está aqui, tá? Então, fica 3 carbonos, prop 1, in, 1, il. A gente representa primeiro onde está a ligação tríplice, depois representa onde está a valência, tá bom? Aqui a gente continua, né? Como eu já disse para vocês, a gente sempre inicia da valência, então a ligação tríplice está no segundo carbono, tá? Então, 4 carbonos, but, 2 in, 1 il, ou ila. Aqui a mesma situação, tá bom? Então, buta, 1, 3, din, 1 il, ginil, ginil, tá? Você lembra das regras do buta? But ou buta? Eu não sei se foi falado na aula passada, de alquenos, mas but a gente utiliza quando tem uma ligação dupla ou tripla, uma só. E buta a gente usa quando tem duas ligações duplas ou mais, ou duas ligações triplas ou mais, tá? Igual aqui tem duas ligações triplas, então é buta. Aqui tem uma ligação tríplice, é but. Alquinos, mono e bivalentes. Regra: para nomear, devem ser seguidos os seguintes critérios para a escolha da cadeia substituinte principal. A cadeia mais longa deve ser escolhida, tá? A cadeia com maior número de ligações múltiplas, independentemente do tipo. Em caso de empate, dá-se prioridade à cadeia com maior número de ligações duplas. 3. A numeração mais baixa deve ser atribuída a grupos como il ou ilideno. 4. A numeração deve ser a menor possível para ligações múltiplas. Se houver empate, deve-se atribuir a menor numeração para as ligações duplas. 5. A cadeia com maior número de substituintes deve ser qualquer tipo será a principal, tá? Deve-se dar a menor numeração possível para os substituintes. Em caso de empate, na posição dos substituintes, deve-se priorizar aqueles mencionados primeiro, em ordem alfanumérica. Alquinos, né? Grupos substituintes. Exemplo, a gente está vendo aqui, a gente poderia muito bem começar pela valência. Isso aqui é uma valência. Então, a gente
começando pela valência e vendo isso aqui como um grupo substituinte, a gente começaria 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbonos aqui, tá? A gente começa pela valência, né? Então ficaria 1 prop 2 N 1 IU, né? Que esse é o grupo substituinte aqui, tá? Pente 4 in 1 IU. Mas por que que não poderia ser ela? Porque a gente tem que dar prioridade para a maior cadeia, tá? Então, a gente tem que começar daqui. Se a gente começasse daqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos até a valência. 1, 2, 3, 4. Aqui fica 4 até a valência. Então a gente começa daqui. Independente de onde está a ligação tríplice, onde está a ligação dupla, tá? Então fica octa, 1N, 3In, 4IU, que é o prefixo preferido. A prioridade é a maior cadeia carbônica, como eu disse anteriormente, tá? Agora aqui a gente vai ver a questão do naftaleno, né? Que acredito que vocês vão ver, né, muitas vezes, que é o ciclo, tá? Que é o naftaleno aqui completo. E a gente utiliza, né, essa forma alfabética, né, com prioridade. Por que que a gente não representa o metilpen, né, antes do um metil? Eu já falei disso. O metil tem questões alfabéticas da prioridade. Que aqui depois do L não tem nada. Aqui depois do L tem um P, tá? Então, esse aqui é o grupo substituinte. A gente sempre começa a numerar antes de uma ligação dupla ou tripla, tá? Nessas questões de carbono, de alquenos fechados, tá? Então, fica um metil, né? Que é esse grupo aqui. 2, 4, metilpente. 2, um il, naftaleno, né? A cadeia principal, que é o naftaleno, continua. A ordem alfabética também foi utilizada como prioridade. Agora vamos para os alquinos cíclicos, tá? A nomenclatura, né, deles, os nomes dos alquinos cíclicos são formados de maneira similar aos dos alquenos, com a adição do prefixo ciclo ao nome dos hidrocarbonetos acíclicos correspondentes. A numeração do anel ela é feita de forma que as ligações duplas ou triplas recebam a sequência de números mais baixa possível. Quando houver apenas uma ligação múltiplas em compostos sem substituintes, o localizador 1 é descartado, pois a ligação múltipla é assumida como estando na posição inicial da cadeia. Como eu disse, a gente inicia-se nessas questões de ciclo, a gente inicia a numeração da saturação, tá? Então, a gente não vai iniciar daqui ou daqui, a gente vai iniciar da saturação, deixando a saturação em primeiro lugar. Como aqui a gente tem um grupo substituinte, a gente tem que deixar claro onde está a saturação, a insaturação, tá? Então, 1, 2, 3. Então, o cloro, né, ele está no terceiro carbono como substituinte, então 3 cloro. Ciclo, né, igual eu falei, que foi falado anteriormente, como é uma cadeia fechada, então se chama ciclo, tá? Então, 3 cloro ciclo non de 9 carbonos, ino. Observem também aqui, ó, onde tem a ligação tríplice, fica uma estrutura molecular linear, tá? É aqui a mesma situação, porém não tem substituinte, então não tem necessidade da gente colocar o um antes do ino, porque a gente já sabe que a gente começa a numerar antes da ligação, antes da insaturação. Como é que a gente já está identificando? Tem uma ligação tríplice só, o ino está identificando isso, então a gente já sabe que tem uma insaturação e que a gente vai começando a numerar por ela, tá? Então não precisa colocar um nesses casos. E a gente fica por aqui nessa aula. Isso foi tudo, né? É, acredito que eu falei sobre tudo que eu iria falar, né? De cadeia insaturada, saturada, parte dos alcanos e tudo mais. Então, creio que ficou bem explicatório. E esse foi o nosso seminário, né? De alquenos e alquenos, de química orgânica. A primeira parte, alquenos, foi a Beatriz Fernandes da Silva, que explicou para nós. E essa parte de alquinos foi eu, Paulo Henrique Bibiano, tá? Agradeço.
pela atenção de todos que assistiram e bons estudos, digamos assim.